Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui, né, o professor Daniel, que foi meu professor particular quando eu era colegial, em 2003, né, Daniel? Faz um tempinho já. E nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante, que está mexendo com o mundo inteiro, que é o Covid-19. Então, antes eu vou deixar o Daniel se apresentar e depois a gente vai conversando sobre esse assunto importante. Tudo bem, pessoal? Eu sou Daniel, sou professor de biologia, como o Stallone falou, fui professor dele em 2003, foi uma das minhas primeiras turmas enquanto professor, e tive a honra de ter sido professor dele e de alguns outros que já são professores também hoje, e é um prazer estar aqui. Eu sou mestre em biologia comparada, biologia das interações pela Universidade Estadual de Maringá, sou formado em ciências biológicas também pela Universidade Estadual de Maringá, sou professor da rede pública já há 14 anos, até mais do que isso, e também já dei aula durante muito tempo em colégios particulares. Então estamos aí para debater esse assunto tão crítico, né? Que parece que a gente tem muita informação, mas sempre tem dúvida para a gente tentar tirar a respeito deles, né? E estamos aí para isso. Legal. Daniel, eu vou compartilhar a tela agora, que vai guiar o nosso assunto, né, a nossa conversa. E caso tiver alguma pergunta, né, alguma sugestão, então o professor Daniel Ataídes, né, como ele apresentou, graduado em Biologia, ele é mestre em Biologia Comparada, trabalha como consultor, né, na Zoom Education, foi professor e ainda é, né, de robótica na área educacional, em vários colégios tem aula de robótica, o professor Daniel é uma referência, né, eu tive a sorte de conhecer esse trabalho. Ele também trabalha na rede particular e no estado do Paraná com educação, né? Biologia principalmente, né? E ali do ladinho tem eu também, né? Professor de geografia, especialista, não estou mestrando nem doutorando ainda, mas é meu sonho chegar lá um dia. E também trabalho com escolas da rede do estado do Paraná. E bem no meio aí está o nosso tema, né? Biologia, ciência e geografia do Covid-19. E sábado, 27 de junho, às 17 horas, está entrando no ar, né? E você pode mandar suas perguntas, escrever comentários, e assim que a gente tiver acesso ao seu questionamento, a gente responde depois com informação científica, beleza? Não vai ser uma conversa amadora de fake news. Nós vamos trabalhar com dados, né, comprovados pela ciência, bastante divulgados pelo jornalismo, e aí você vai aprender um pouquinho mais com a gente e se proteger para salvar nossas vidas, beleza? Daniel, quer falar alguma coisa? Não, é isso aí, Stallone. É importante, acima de tudo, a gente ter conhecimento a respeito desse assunto. Nós temos muita notícia falsa, muita coisa que circula na internet, que às vezes a gente acaba compartilhando, a gente acaba ouvindo e acreditando que é verdade. Esses dias atrás mesmo eu recebi uma informação, né, um áudio de uma pessoa falando que tem uma diferença entre o coronavírus e o Covid-19. Que o Covid-19 ele varia de acordo com a intensidade até o Corona 30. Nossa. Gente, é mentira, né? Então hoje a gente vai tentar tirar um pouquinho dessas dúvidas de vocês com relação a isso. E aí é aquilo, né? Viu na internet, nem tudo que está na internet é verdade. Então a gente tem que pesquisar, tem que procurar fontes que são oficiais, fontes fidedignas para a gente poder saber se é verdade ou não. Legal, o nosso assunto é biologia, ciência e geografia do Covid-19, do coronavírus em especial. E sobre fake news, nós temos uma dica para partilhar de forma geral, né? Se for do governo, dá para confiar. Se for dos políticos, desconfie. Se for de universidades, dá para confiar. Então, filtre a sua fonte de informação para evitar, né, mal entendido. Vou passar a primeira tela para a gente chegar, né, no início do nosso assunto. Então, a primeira tela, tá, do nosso assunto aqui. Opa, correu. Vem aqui sobre... Opa, aí, parou. A nossa, né, informação
sobre a diferença dos coronavírus. Daniel, não existe um só coronavírus, tem vários, é isso mesmo? Como funciona? Exatamente. Na verdade, o termo coronavírus, ele faz uma referência a um grupo de vírus específicos, que pertencem à família chamada de família Coronaviridae, né, o Coronaviridae. Essa família de vírus, ela envolve todos os vírus que estão relacionados a esse tipo de doença. E ele tem esse aspecto espiculoso, né, que em volta dele tem essa coroa, por isso que aí vem o nome de corona de coroa, coroavírus ou coronavírus, latinizando o termo. Então, na verdade, ele é um grupo de vírus. E o Covid-19 é somente mais um desses grupos de vírus. O interessante a gente falar é que esse grupo de coronavírus, inicialmente, ele é encontrado especificamente em animais. E, eventualmente, nós temos esse vírus saindo dos animais, infectando os humanos, causando algum tipo de doença. E aí é onde nós tivemos a SARS, né, em 2001, se eu não me engano, 2009, não lembro o ano agora certinho. A MERS, que também é mais recente, que foi a partir de camelos, 2012. E agora o Covid-19. Então, a gente precisa entender que coronavírus é um termo genérico, certo? Então, é que nem eu falar o humano, a espécie humana. Então, eu estou falando de uma forma genérica. Agora, quando eu estou me referindo a essa doença atual que está causando doença na espécie humana, eu me refiro ao Covid-19, e aí a abreviação Covid-19 é uma junção de 3 palavras, né? Co de corona, vi de vírus e D de disui, ou disai, né? Que é doença em inglês. 19 porque foi quando ele foi descoberto, no finalzinho do ano passado na China, ele já foi conhecido, né? Então ele já é conhecido desde o finalzinho do ano passado na China. Então por isso que ele é chamado de Covid-19. É um conjunto de abreviações. O vírus ele foge do padrão dos demais seres vivos, até porque ele não é considerado ser vivo. Ele foge do padrão de nomenclatura dos demais seres vivos. Então o vírus sempre vai ser nomenclaturado por abreviações. Aí a gente tem o HIV e dentre outros. Legal. Eu vou mostrar aqui com o mouse na tela. Tem um cachorrinho aqui desenhado, né? Um gatinho também desenhado. Algumas fake news nos meses atrás saíram, né? Falando que já tem vacina para o coronavírus, porque o meu cachorrinho toma vacina e tem corona, né, na proteção da vacina. Então é isso, né? É uma família muito grande, mas o nosso Covid-19 não é o mesmo que dá nos animais domésticos, certo? Não, exatamente isso. Legal. Ele é uma variante, né? Ele é um vírus completamente diferente. Legal. Ô Daniel, eu queria saber também como que ele afeta o corpo humano, né? Tem alguns sistemas principais, tipo o osso, o coronavírus a gente não sabe, mas a respiração é o principal. Então, como que funciona esse ataque ao corpo humano? Quando a gente fala do coronavírus específico, a gente observa que tanto o SARS, a síndrome respiratória lá de 2001, 2002 aproximadamente, quanto o MERS, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, e a atual Covid-19, elas são síndromes respiratórias. Então, o coronavírus ele tem uma característica interessante, que é de infectar o sistema respiratório. Então, primeiro ele entra pela mucosa nasal, né? Pela mucosa bucal. Então, ele tem uma afinidade, isso, pelo nariz e pela boca. Ele tem uma afinidade por essas células especificamente. A proteína viral identifica a proteína dessas células, e aí, por essa proteína, ele consegue, então, entrar nas células e fazer a penetração dentro da célula e começar todo o ciclo de respiração. E aí, esse vírus, ele migra muito rápido, ele se divide muito rápido, e aí ele desce contaminando todo o trato respiratório, chegando no pulmão, que aí é onde ele costuma fazer a festa e causar a síndrome respiratória aguda grave, né? E aí, essa síndrome respiratória causada pela Covid-19 é chamada de SARS-CoV-2, né? Síndrome respiratória aguda grave do tipo 2, causada pelo coronavírus do tipo 2, que é o Covid-19.
Porque, repito, nós já tivemos uma parecida na China lá em 2001, 2002 aproximadamente. Entendi. Tem um pessoal comparando com H1N1 lá de 2000 e pouquinho também. E é bem diferente da H1N1, né? Não tem vínculo direto. Não, eles são vírus completamente diferentes. O coronavírus, ele é um grupo de coronavírus, né? Então, ele é uma família específica. O H1N1 é da influenza vírus. É outra família completamente diferente, que é a que causa a gripe. Os sintomas são levemente parecidos, porque o mecanismo de infecção de início é parecido. Então, o vírus da gripe, o influenza vírus, o H1N1, os demais tipos de vírus da gripe que nós temos, eles também infectam as células da mucosa bucal e da mucosa nasal. E aí é onde nós temos o quadro da gripe, a coriza, a tosse, que no início da Covid é parecido, porque esse vírus também infecta esses grupos de células. Mas o problema vem depois, né? Porque o influenza vírus, como o nosso sistema imunológico, ele já conhece o trajeto, de certa forma, do influenza vírus, ele consegue combater de forma mais eficiente. E o influenza vírus, ele é menos letal, né? Ele tem uma velocidade de reprodução mais lenta, então ele dá mais tempo do sistema imunológico combater a presença dele. O Covid-19 não, ele é mais agressivo nesse sentido. Entendi. E aí os sintomas como febre, tosse, vão confundir com gripe no começo, mas o único jeito de saber se realmente é, né, o coronavírus no começo é com um teste, né? O PCR, RT, como funciona? Sabe dizer? A única forma de diferenciar é testando, né? Nós não temos testes rápidos para gripe, mas eu consigo identificar o vírus da gripe se eu fizer o teste por PCR. O teste por PCR é o teste pela presença do material genético, tá? Então eu pego uma amostra de célula da mucosa, eu levo essa amostra para o laboratório, eu faço uma centrifugação, identifico o DNA do vírus, coloco o DNA do vírus, coloco os fragmentos de DNA numa maquinazinha chamada de PCR, que é uma maquininha que faz amplificação, ela faz várias cópias do DNA, e aí eu vou fazer a identificação desses fragmentos de DNA. Como o fragmento do DNA do vírus, do Covid, já é conhecido, então eu vou só fazer como se eu fosse identificar o crachá. Eu vou só identificar, tá ali, tem presença desse material genético específico? Tem. Então o vírus está presente. Esse tipo de teste, ele tem 99,9% de eficiência, tá? Esse não tem como errar. Se ele der positivo, você tem. Se ele der negativo, você não tem, né? Para o H1N1 dá para fazer esse tipo de teste, para o Covid se faz esse tipo de teste. Só que como ele é um teste mais elaborado, ele é um teste mais demorado. Então, já tem técnicas hoje que você consegue em 24 horas o resultado. Mas ainda assim é relativamente demorado, né? E ele só é feito em laboratórios de grande escala. No Brasil, nós temos os laboratórios centrais estaduais, que são os laboratórios que são autorizados a fazer esse tipo de teste e a soltar esse tipo de resultado. O que os laboratórios fizeram para ter uma velocidade maior na obtenção de resultados? Eles liberaram ou licenciaram laboratórios de universidades, laboratórios idôneos de universidades. Por exemplo, a da UEM foi liberado, a da UniOeste foi liberado, a da UEL foi liberado, para que eles pudessem fazer esses testes, porque tem todo o equipamento, tem todo o conhecimento da área, né? Então eles podem fazer esse tipo de teste, eles só mandam o resultado para o LACEN, e o LACEN só solta o resultado oficial, né? Mas os testes já começam a ser feitos mais regionalmente, por isso que nesses últimos dias também a gente teve um aumento muito grande no número de resultados saindo, porque acelerou nesse sentido, né? Não precisa mais vir para Cianorte, pegar a amostra, levar até Curitiba, para daí lá em Curitiba fazer a análise. Já se faz regionalmente, isso facilita bastante. Legal. E o teste rápido que a gente fala, ele faz a identificação
da imunoglobulina. Quando nós somos infectados por um vírus, no caso aqui o Covid, o nosso organismo vai produzir como resposta a essa infecção 2 tipos de imunoglobulinas, o IgM e IgM e a IgG, né? Que é a imunoglobulina do tipo G e a imunoglobulina do tipo M. São identificadas por letras G de gama e M de mi, né? E elas são identificadas por esse teste rápido. Mas elas só dão positivo quando eu estou em contato com o vírus e quando o meu organismo já deu uma resposta imunológica. E aí existe o risco do falso positivo, né? Então, às vezes, eu entrei em contato com o vírus agora e ainda não deu tempo do meu organismo dar a resposta imunológica para a presença do vírus. Então, eu estou com o vírus, potencialmente daqui 2, 3 dias eu vou começar a infectar pessoas e vou começar a ter os sintomas da doença, mas se eu fizer o teste agora, eu vou dar negativo. Aí são os chamados falsos negativos. E aí você reduz a eficiência desses testes para 70%, 60%, em alguns casos até 50%. Legal. Daniel, deixa eu perguntar para você. Esse teste do PCR, né, que é o mais demorado e 99% de garantia, ele é aquele do cotonete gigante no nariz, né? Exatamente. E o IgM e o IgG é também pelo nariz ou aquela gotinha de sangue? Gotinha de sangue. Porque daí a imunoglobulina, ela é uma proteína, né, que é produzida pelo organismo como um sinal de que existe no seu organismo um agente patogênico. Então, as células de defesa, elas produzem essa imunoglobulina porque elas vão grudando nas células da parede onde o vírus está presente, indicando para os glóbulos brancos que ali tem uma célula doente e que eles precisam matar aquela célula, consequentemente matar o vírus junto. Então, é uma resposta imunológica. Essa resposta é dada pelo sistema imunológico com um grupo específico de células, linfócitos. Então, ele reconhece o vírus. Opa, tem um vírus aqui, o que eu vou fazer com ele? Ele absorve o vírus, sintetiza as imunoglobulinas e joga essas imunoglobulinas na corrente sanguínea. E aí essas imunoglobulinas são distribuídas e elas vão se ligando em todas as células que o vírus já esteja dentro, sinalizando para um outro grupo de macrófagos, outro grupo de leucócitos, que aquela célula precisa ser destruída porque ela está infectada. Legal. Então o teste é importantíssimo. Sem teste não dá para saber se é coronavírus ou não e a tendência é espalhar cada vez mais. Quando a gente sabe que a pessoa está com coronavírus, tem tratamento? Tem um remedinho, tipo um chá de hortelã, resolve? Esse é um grande problema. Como essa infecção ela é muito nova e, infelizmente, de certa forma, a SARS de 2001, 2002, como ela não se espalhou muito rápido, nós tivemos o foco na China, imediatamente ela já quase que desapareceu, porque era um vírus com baixa eficiência de propagação, nós acabamos não produzindo remédios. Passou batido. E agora que essa nova cepa de vírus está aí causando esse tipo de infecção, nós não temos uma medicação que vai combater esse vírus especificamente. Então, o que a gente faz? Nós temos um conjunto de medicações que a gente sabe que funciona para determinados tipos de sintomas e determinados tipos de doença. No atual momento, o que a gente faz? A gente usa, como você já tem essa munição para ser usada, você usa ela. Mas a gente vai também, por volta, testando medicações ou tentando criar medicações novas para tentar tratar a doença. Ainda não existe tratamento, não tem medicação específica. Tudo que se fala sobre a cloroquina, tudo que se fala sobre a ivermectina, tudo que se fala sobre o Remdesivir, que é uma medicação dos Estados Unidos, ainda são dados muito incipientes, que não dão para a gente uma segurança de falar, não, pode usar esse remédio que é batata. Igual foi o Tamiflu na H1N1. O Tamiflu realmente ajudou bastante, né? E foi o remédio já existia, né? Sim, ele já era usado para tratamento de gripe. Quando o cara tinha um quadro muito grave de gripe, se fazia uso da medicação e resolvia o problema. Então você sabia que já tinha uma medicação que poderia ser utilizada. Nesse caso, nós não temos.
Então, esse é o grande problema. Não tem uma medicação pronta, né? Então, o que a gente vai tentando fazer? Vai tentando adaptar as medicações que nós temos para ver se ela resolve. E aí o pessoal fala muito, né, da azitromicina. A azitromicina em combinação com a cloroquina. A azitromicina é um antibiótico. Ele pode ser eficiente, de repente, para impedir infecção hospitalar. Mas ainda assim, eu acredito que tenha pouca eficiência. O vírus não é uma bactéria, ele é um vírus. E a medicação que mata a bactéria não mata vírus. Então a gente tem que ter um certo cuidado nesse sentido aí, né? Entendi. Então, aí nós vamos ter casos diferentes. Alguns vão ser assintomáticos, mas ainda transmitem o vírus, não é verdade? E outros vão ser casos médios, talvez lá um remédio corta-febre, com organismo forte, mas tem caso que exige UTI, né? E você sabe explicar a diferença, assim, de gravidade, como funciona? cara, a medicina ainda não conseguiu identificar o porquê isso acontece. Mas naturalmente, algumas pessoas desenvolvem, isso é natural, tá? Desenvolvem resistência a determinadas doenças. Então, vamos falar do HIV, por exemplo. O HIV, quando surgiu lá no finzinho da década de 80, descobriu-se que um determinado grupo de pessoas tinha uma imunidade natural ao HIV. Mas isso é um grupo muito pequeno. E ainda assim, o vírus dentro desse da doença, quando ele ia para a relação sexual ou fazer transfusão sanguínea, ele transmitia a doença. A mesma coisa ocorre com o coronavírus, com a Covid-19. Tem indivíduos que naturalmente têm resistência ao vírus. Então ele não vai ter sintoma da doença, ele vai ter o vírus vai estar nele, mas ele não vai desenvolver sintoma nenhum. Ele vai estar perfeitamente saudável. Esse é o assintomático que a gente fala. Só que a gente tem que tomar cuidado para não confundir o assintomático com o cara que está incubando o vírus, né? O assintomático é aquele que não vai desenvolver a doença, o sintoma da doença nem leve, nada. Certo? Nada, nada, nada. Ele potencialmente é transmissor do vírus, porque o vírus está na mucosa bucal dele. Quando ele fala, ele está espalhando células da mucosa contaminada pelo vírus. Certo? Então ele é transmissor da doença. Chegou a se discutir há um tempo atrás, né? Eu lembro que uma diretora da OMS chegou a falar que existiam indícios de que esses indivíduos não transmitiam a doença, depois eles voltaram atrás, porque ainda a gente não tem dados o suficientes para afirmar isso. Então, por padrão, toda doença viral é transmitida, mesmo por assintomáticos. Eu acredito que o coronavírus, por padrão, também tem esse mecanismo. O outro são os indivíduos que têm sintomas leves da doença. São indivíduos que têm um sistema imunológico mais eficiente, ele entra em contato com o vírus inicia o quadro de infecção e o sistema imunológico dele consegue abafar essa infecção de forma muito rápida. Então o indivíduo vai ter sintomas leves, ele vai ter uma febre baixa, tosse, nem vai chegar a ter falta de ar, não vai ter dificuldade de respirar, não vai ter mais nada disso. Ele vai ter sintomas leves. Para esses, realmente, é uma gripezinha, né? É um quadro grave, leve, simples. Agora, tem outros indivíduos aí, está muito ligado às comorbidades, né? Que são doenças já pré-existentes, que já deixam o sistema imunológico combalido. O sistema imunológico desses indivíduos já é mais deficitário, aonde o vírus ele consegue se disseminar de maneira mais rápida. E aí nós temos os casos mais graves, né? E aí a gente precisa lembrar dos sintomas. O sintoma inicial é a febre e a tosse. Mas aí vem os sintomas posteriores. A perda de apetite, a falta de paladar, a falta de olfato. Então, se você está com um início de gripe e você percebeu que você não sente o gosto da comida e não sente o cheiro da comida, ou você está com uma gripe muito forte, um H1N1 muito forte, ou uma influenza, desculpa, muito forte, ou realmente você está com coronavírus. Aí o ideal é ir procurar já ajuda. Não espere chegar a falta de ar, porque quando chega ao quadro de falta de ar,
geralmente o indivíduo ele vai internar e rapidamente ele vai ser entubado, porque aí já está num quadro muito avançado da doença. Então, o ideal é você procurar nos primeiros momentos dos sintomas. Legal. Eu queria só reforçar, né, que você é mestre em biologia, sabe muito mais, mas a gente acompanha que, mesmo sem sintomas, seja pela tosse, um espirro da poeira, ainda pode ser transmitido, não é? E, além disso, a incubação média é de 14 dias, como a Organização Mundial da Saúde fala, né? Então, em 14 dias, imagine quanta gente a gente tem contato, quantas pessoas a gente pode transmitir esse vírus. Então, a necessidade, né, de cuidar da saúde, de evitar, né, que quando sentir qualquer sintoma, a gente ignore, que procure se isolar e procurar, né, fazer o teste, seja nas UPAs, nos hospitais de emergência ou nos centros de atendimento especializados, né? Aqui em Cianorte, nós temos um lugar, né, o local que é o Yoshito Mori, que é um centro de referência para atender suspeitos de Covid. Então, se você, agora que estamos numa pandemia mundial, se você desconfia que será que é gripe, será que não é, na dúvida, vai lá, faz o teste. Por quê? Você pode transmitir para sua família, para os seus amigos, para o seu trabalho. E se pior, e se você for embora, né, e morrer? Então, não podemos brincar, né? Pode ser uma gripezinha para alguns, que são minoria, mas para a maioria é uma doença violenta. A gente vê que no Brasil já morreu mais de 55 mil pessoas, né, Daniel? Exatamente. Então, é importantíssimo. Atualmente, nós estamos numa fase em que está se testando bastante. Né? Aumentou muito o número de testes no Brasil. Então, você está na dúvida, não fica na dúvida. Procura uma ajuda médica, vai nesses centros aqui, o Yoshito Mori, faz o teste. É melhor você ter certeza que você não tem do que você ficar assim, será que é? Não, mas eu acho que não é. E aí você está infectando 2, 3, 4, 15 pessoas, e aí, depois de amanhã, a doença realmente foge do controle, do jeito que nós temos visto o número aumentar muito rápido aqui na nossa cidade, na nossa região. Legal. Daniel, eu vou trocar de tela para a gente avançar o assunto, né? Se tiver qualquer pergunta ou comentário, só fazer um sinal. Esse mapa, né, tá ali BBC News, que tem que dar o crédito a quem produz, né? Então tem uma fonte que não é a melhor do mundo, mas é confiável por enquanto. E mostra a transmissão do Covid-19 pelo mundo. Esse mapa é de junho, né? Mas o dia 9, quase 20 dias atrás. Então, ali no roxo, aquele círculo enorme, seria a área de Wuhan, na China, onde ele começou, né, o seu foco principal. A ciência desconfia que foi de morcegos, seja pelo contato respiratório ou alguma coisa do tipo, transmitiu para o ser humano e o ser humano acabou passando para outras pessoas, não é? E a gente sabe que na China, devido a algumas condições de pobreza, algumas condições de insegurança alimentar, eles comem bastante coisas diferentes, e inclusive sopa de morcego. Ah, mas o que é isso? É ridículo. Peraí, aqui no Brasil tem uma linguiça, que seria da tripa dos animais, né? Tem o famoso mocotó, que é o caldo do osso. Então, comida estranha tem no mundo inteiro. Vamos falar assim de um jeito bem humorado, né? A gente come ovo da galinha, então, aquela piada besta, né? Mas vamos lá. A questão do coronavírus, então, como saiu do morcego para o ser humano, a gente não tem nenhuma técnica científica ainda comprovada, mas desconfia que foi esse contato do morcego selvagem usado como, né, alimento no grupo chinês de Wuhan. E nesse mercado principal de Wuhan, muita gente compra, igual uma feira do produtor, um mercado, né, bem conhecido, e é uma cidade referência industrial na China, um polo, né, de tecnologia, de exportação para o mundo inteiro, e por receber comerciantes, compradores, fornecedores do mundo inteiro, acabou entrando aqui, nas aerovias. Então, os aviões ajudaram a multiplicar de forma muito acelerada o Covid, principalmente para a Europa e a América do Norte.
Mas depois que os aviões levaram para o mundo inteiro de um modo bem acelerado, e vamos lembrar que a maioria era assintomática até o 14º dia depois de contato com o vírus. Então, em 14 dias, dá para viajar o mundo inteiro, né, de avião. Aconteceu um outro espalhamento, principalmente na Europa e na América do Norte, e que também se reproduz no Brasil com preocupação, que é das ferrovias. Ferrovia, mas aqui quase não tem trem, tem o metrô, né? O metrô é um transporte eficiente de milhares de pessoas em poucos minutos e muita gente próxima. Então, um espirro no metrô pode espalhar para 30, 40 pessoas o vírus sem, né, você perceber. E na Europa, o trem, né, o metrô, ele é muito mais usado que no Brasil. Então, enquanto no Brasil o carro, o ônibus, o automóvel, né, é a prioridade de uso social, na Europa, onde tem ali aqueles grandes círculos, né, verdes e amarelos ali no centro do mapa, é a área onde o trem é um transporte eficiente e muito mais utilizado. Por isso ajudou a disseminar. Nós temos ainda, né, no Brasil e no mundo também, vários estudos comprovando que esse Covid-19 se espalhou pelas rodovias. Sabe o caminhoneiro que vai fazer entrega de mercadorias? Então, se ele pegou de um cara de uma ferrovia ou de um aeroporto e colocou a carga no caminhão, enquanto ele vai para o interior, as paradas de abastecimento, as paradas de alimentação, as paradas de sono são pontos de disseminação que aconteceu antes da gente ter essa ciência, né, esse conhecimento. Por isso as rodovias também entraram como pontos de multiplicação. E agora, na região norte do Brasil, região da Amazônia, nós temos as hidrovias. Como que a Amazônia, né, bastante floresta, bastante cidades isoladas, que não têm acesso a rodovias, a maioria são os rios, as hidrovias principais, como chegou nelas? Pelos barcos. Né? Enquanto na maior parte do sul e sudeste a rodovia é o principal caminho, né, do asfalto para nós, na Amazônia é a hidrovia. Os rios são as grandes estradas. Então, essa disseminação tem esse fluxo. Sai das metrópoles globais, como Wuhan na China, Pequim na China, foi para metrópoles internacionais como Milão, no norte da Itália, Paris, Londres, Nova York, e agora está chegando às cidades médias e pequenas. Então, Cianorte, em termos de IBGE, não tem 100 mil habitantes. Então, ainda está no time das cidades pequenas. Por isso, a preocupação, né, de chegar no interior, onde a estrutura de saúde não é a mesma do que uma metrópole como São Paulo. Aqui em Cianorte, nós temos 6 leitos de UTI do hospital público, que é Santa Casa. E conforme o relatório de ontem, né, 25 de junho, 4 estavam ocupados. Então, dá mais de 80% ocupado por Covid-19. Será que, mas 20% é bastante? Peraí, esses 20% são só 2 leitos de UTI. Vai que mais gente precisa, né? Então, ali na última linha em cor preta, né, nós temos ali os transportes, de logística, né, de cargas principalmente, o comércio, as indústrias foram um processo de disseminação do coronavírus. Agora, os trabalhadores, a maioria não mora sozinho, tem seus familiares, trouxeram o vírus para casa. Por isso as famílias viraram também focos de disseminação. Depois os amigos, e agora, como a gente chama de transmissão comunitária, pessoas que passam perto podem pegar o vírus. E agora eu vou dirigir a pergunta ao Daniel. A diferença de transmissão direta ou transmissão comunitária, você podia esclarecer para nós como funciona? Na verdade, quando a gente fala de transmissão, no primeiro momento aí você citou a transmissão do morcego para o humano, né? Dentro da biologia a gente tem o que a gente chama de transmissão vertical e a transmissão horizontal. A transmissão vertical é quando é de espécie para espécie. Entre uma espécie, no caso o morcego, para outra espécie, no caso o homem. Esse tipo de transmissão ela é raríssimo de acontecer. Eventualmente acontece, como aconteceu nesse caso do Covid, e como aconteceu no caso da H1N1 lá em 2009, com a gripe do porco. Ela era conhecida como gripe do porco, porque esse vírus ele era específico de porco
e aí ela passou para o homem. Então nós tivemos uma transmissão vertical. O grande lance é que esse vírus ele é tão interessante que, na maioria das vezes, quando o vírus ele é transmitido de uma espécie para outra, o indivíduo que pega o vírus, dificilmente ele tem a capacidade de passar para outro indivíduo da mesma espécie, que é a transmissão que a gente chama de horizontal. Só que esse vírus, a exemplo do H1N1, além de passar do morcego para o homem, ele também tinha a característica de ser transmitido do homem para o homem. E aí a gente começa essa transmissão, que a gente chama de transmissão, a transmissão direta seria a transmissão por contato em superfícies aonde o vírus esteja depositado. E a transmissão comunitária é quando o vírus está circulando num local já de forma tão natural que você não sabe de onde aquele vírus veio. Então, hoje em Cianorte, a gente já está num caso de transmissão comunitária. Ou seja, você não sabe mais de onde esse vírus veio. No primeiro momento, a gente sabia que a primeira infectada de Cianorte, ela tinha ido para uma viagem específica, voltado dessa viagem específica, e que ela trouxe os primeiros 8 casos de Cianorte vieram a partir dessa senhora que foi viajar, dessa pessoa que foi viajar. Hoje a gente não sabe mais de onde veio. Ah, vem lá do frigorífico. Ah, foi do cara que foi viajar para São Paulo e voltou. Não dá para saber. E como não dá para saber, a gente já diz que essa transmissão já não tem mais um foco direto. Ela é comunitária. Ou seja, o vírus está circulando livremente entre a gente. Então, eu tenho que olhar com desconfiança para todo lugar que eu vou. Por isso que eu tenho que usar máscara em todo lugar que eu vou. Por isso que eu tenho que passar álcool gel na mão o tempo inteiro para todo lugar que eu vou. Porque eu não sei se o vírus está ali ou não. Certo? Entendi. Então, esse é o caso que o vírus, nós perdemos a capacidade de controlar onde o vírus está. Ele já está em qualquer lugar. Pode estar aqui na mesa de computador meu, por exemplo. Tomara que não, Daniel, por favor. Eu queria fazer um comentário, né, que a senhora que viajou e trouxe a doença, ela não foi buscar a doença porque ela quis, foi um caso, né, totalmente acidental. Tanto é que o Covid-19, ele começou lá na China em dezembro, né, quase no Réveillon de 2019, cresceu em janeiro e nós aqui estamos tranquilos. Tivemos, né, janeiro, fevereiro, com quase zero preocupação. Mas quando a Europa começou a crescer e se multiplicar, porque o contato de europeus com chineses era maior, então a transmissão foi mais forte, aí o Brasil começou a ficar em alerta. Quando, né, no caso de Cianorte, foi lá no dia, né, no começo de março, que confirmou, né, o caso, acho que foi dia 17 de março, a primeira confirmação, aí nós assustamos. Opa, chegou aqui, né, tão longe. E assim, por que cancelou o carnaval? Por que não proibiu as viagens? Naquela época, no caso do Brasil, nós não tínhamos essa ameaça. Nós temos uma ameaça que ainda está presente, que é a falta dos cuidados, a falta da higiene, a falta da máscara, agora, né, os churrasquinhos, as festinhas clandestinas. A gente não sabe de 10, 15 pessoas que vão se reunir numa festa privada, qual delas está saudável, assintomática, ou já está com o vírus, né, transmitindo sem ter os sintomas. Então, muito cuidado, né? E é interessante falar isso, Stallone, porque a doença, ela não escolhe. O vírus viu essa mulher que foi viajar, falou assim, vou pegar ela porque daí eu vou infectar a Cianorte. O vírus não trabalha dessa forma. Né? E ninguém fala assim, eu vou pegar a doença para poder transmitir para a cidade. Não funciona dessa forma. É completamente aleatório, né? Então, o que a gente pode fazer hoje é realmente ter os cuidados de higiene pessoal, de higiene particular e evitar ficar saindo a todo tempo, né? Sair o mínimo possível. Esse é ainda o melhor remédio. E a gente fala, né? O Brasil já chegou no pico, está longe de chegar, porque o Brasil não parou em casa. Nós tivemos 15 dias de lockdown. 15 dias. O brasileiro ficou parado 15 dias. E foi bem no começo, né? Bem no começo, onde nós tivemos ali
que a gente observou que a curva de crescimento do Brasil ela era muito baixa, realmente era muito baixa, porque nós fizemos 15 dias de lockdown, 15 dias, foram ali no comecinho ali. Depois disso, meu amigo, o negócio saiu do controle, né? Saiu do controle, não é à toa que a gente está tendo esses números atuais e olhando o que a gente observa aí ao redor do mundo, está longe de estagnar, viu? Falando de números, eu vou trocar de tela porque nós temos alguns gráficos para mostrar, né? Olha só, vou tomar a frente, Daniel. Se levantar o dedinho, eu te dou a palavra. À esquerda, nós temos ali o gráfico de coronavírus, né, o Covid-19, a nível mundial. Então, dá uma olhada, né, a nível de mundial. Isso foi de agora, dia 26, né, sexta-feira, antes das 4 horas da tarde. Então, olha só, 9.641.472 casos confirmados. Opa, vou voltar aqui. Então, olha só a linha vermelha, como ela sobe, e ela ainda não parece estar estabilizada. Então, o mundo inteiro ainda está em ascensão. Alguns lugares já se cristalizaram, já está em decadência, mas a nível de mundo, nós ainda estamos em pandemia, por isso, ainda está em crescimento. Os recuperados pela glória, né, da saúde, que todos têm em abundância, olha só, 4.865.562 recuperados. Muito boa essa notícia. Mas nós temos aqui um intervalo de 5 milhões de pessoas que ainda estão em tratamento. E talvez, né, melhorem, talvez não. E, infelizmente, a nível de mundo, 489.990 mortes. É a linha cinza lá embaixo, beleza? Agora, a nível de Brasil. No caso do Brasil, nós temos, né, outro detalhe. Olha só, no caso do Brasil, aqui à direita, são 1.233.147 brasileiros e brasileiras, homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, idosos, que estão com exames que confirmam Covid-19. Não é, eu acho que é. Não, são exames confirmados, tá? No caso de recuperados no Brasil, 679.524. Então, parabéns, né? Recuperaram a saúde, tomara que continuem saudáveis. E, infelizmente, na sexta-feira, que é hoje, na gravação desse vídeo, 55 mil, né, acabaram morrendo por Covid-19. Como você sabe Covid-19? Porque os exames comprovaram isso. Não foi um achismo, né, do professor de geografia ou do transportador da funerária. São exames que comprovaram e não é uma morte, vamos revisar. Não, são mortes confirmadas, gente. E aí, no caso de Cianorte, olha só, nós temos aqui o gráfico de Cianorte no dia 24 de junho, que foi o último gráfico confirmado. Então, a linha vermelha, aqui, ó, confirmados. 371 casos em Cianorte. Mas olha só o que o Daniel e nós conversamos ainda há pouco. No começo de Cianorte, lá no começo de 17 de março, a linha era suave, olha só, o crescimento muito lento. Mas, quando chega agora no mês de abril, mês de maio, alguma coisa aconteceu. Algum descuido, falta de higiene, relaxamento ou azar, vai saber, né? Mas olha como ela cresce de modo muito mais acelerado e continua subindo, olha só. Então, as nossas confirmações de Covid-19 em Cianorte têm a ver com maior número de teste? Sim. Mas não é só o teste que aumenta esse gráfico. É que as pessoas estão ficando contaminadas de verdade. E onde elas pegaram esse vírus? Ele não foi lá, bateu na porta da casa, falou, posso entrar? Então, essa, né, é a precaução. Vamos cuidar para fazer essa linha vermelha descer. Outra linha, ó, investigados. É o que precisa esperar os exames chegarem. Olha só, na última data foram 422. Tá aqui, ó. Mas já teve uma época de 450. Então, olha só, investigados, fazendo exames, a curva cai. Por quê? Isso é variável conforme o foco de população que está sendo investigada, com sintomas ou não.
Nós temos ainda os monitorados. É aquele que tem contato com vírus confirmado ou com uma suspeita, e aí fica em casa, em isolamento domiciliar, e a prefeitura, através da Secretaria de Saúde e também a Secretaria Estadual de Saúde, usa o telefone. E aí, ser humano, tudo bem com você? A febre passou? Tossiu mais, tossiu menos? Está melhorando, está piorando? Esses que são os monitorados, caso eles piorem, entram na categoria dos exames que vão ser daí investigados. Nós temos ainda, né, os descartados. Olha que maravilha, os descartados, essa curva é boa subir. Por quê? É o cara que fez o exame e aí o exame deu negativo. Olha só como o descartado está subindo. Mas só porque descartou no primeiro exame quer dizer que nunca mais pega? Não. A pessoa pode fazer um exame hoje e descartar o Covid-19, é só uma gripe comum. Mas amanhã ele pode pegar o Covid, se ele não pegou ainda, porque o vírus ainda está em transmissão comunitária. Então não é porque você foi descartado um dia ou outro que você está livre de pegar coronavírus numa outra data posterior. E a melhor de todas é os recuperados, a linha verde. Ó, recuperados estão aqui, né, em linha verde. Comparado com a vermelha, que é confirmados, ainda tem uma grande diferença. Para baixar essas curvas, não é de um dia para o outro, mas precisamos ter precauções, tá, gente? E quais são as precauções? Vou trocar de tela, tá bom? Olha só, as prevenções ao Covid. Ficar em casa o máximo que a gente puder. Se sair para lugares externos da sua casa, manter uma distância segura, 1,5 m, 2 metros, quanto mais longe, melhor, tá? Porque isso evita que o vírus chegue até você pela conversa, pela respiração ou até pelo vento, caso, né, tenha alguma, né, grande carga viral no ar. Lavar as mãos com frequência, água e sabão, água e sabonete. Lavar as mãos em casa é muito melhor do que usar o álcool em gel. O álcool em gel é excelente, mas para uma emergência ali no mercado, numa farmácia, numa oficina mecânica, o sabão ou sabonete tem muito mais eficiência na eliminação, não é verdade? Os objetos que a gente usa com frequência, por exemplo, celular. Se a gente está usando o celular com frequência, desinfete ele com álcool em gel ou com álcool líquido 70 para ele ficar puro, desinfectado. Não tocar o rosto, sabe? A mão no olho, mão no nariz, mão na boca, evite. Quanto menos contato das suas mãos com o seu rosto, menor a chance de trazer o vírus para o seu sistema respiratório. Porque as nossas mãos vão para tantos lugares, na superfície da mesa, a maçaneta da porta, a porta do carro, o carrinho de mercado. E se pegar na mão, nós lavando ela com água e sabão ou com álcool em gel, o vírus pode ser eliminado. Se levou para o olho, para a boca, para o nariz, aí a chance de contaminação é maior. E, por último, ao tossir ou espirrar, cobrir, né, o rosto com o cotovelo ou lenços de papel descartáveis, depois lixeira, beleza? E o principal, gente, tem que usar máscara. Se você vai sair para qualquer lugar, use a máscara. Por que não estamos usando agora? Porque eu estou em casa, né? Passei álcool em gel no computador, passei álcool em gel no celular. Mas, se você sair da sua casa, use a máscara. Qual delas? Qual você puder. Pode ser descartável, pode ser de TNT, pode ser a de tecido que você fez com uma estampa bem legal, porque máscara agora virou moda, né? Então, previna-se, porque a nossa vida, ela é única e a vida perdida pela morte não dá para recuperar. Então, Daniel, quer dar alguma dica a mais? Não, cara, basicamente as dicas de prevenção são essas. Ficar em casa, álcool o tempo inteiro. Se você sair de casa, não dá para levar água com sabão, leva o tubinho de álcool em gel. E se tiver em casa, lavar a mão com água e sabão o tempo inteiro, né? É isso aí. Máscara, não sair de casa sem, porque não podemos dar mole, cara. Não podemos dar mole. Eu falo sempre, eu sou do grupo de risco,
porque eu tenho doença respiratória e tenho a minha mãe já de idade, tenho os pais da minha esposa de idade. Então a gente tenta sair o mínimo possível. Eu vou para o mercado, vou comprar quando falta, vou uma vez por semana e evito ficar saindo, cara, porque não podemos dar mole. A única maneira que a gente vai fazer de diminuir aquela curva de crescimento e diminuir o número de casos é ficando em casa, não tem outro jeito, infelizmente. Beleza, Daniel. A última imagem é a nossa tela de convite, mais uma vez. Vou encerrar a página de compartilhamento para a gente ficar maior na tela. E agora eu gostaria de pedir para o Daniel se despedir, né, dos nossos amigos que estão assistindo. Daniel, faça a sua despedida e, primeiro, muito obrigado por partilhar com nós todos esses conhecimentos. Cara, eu agradeço o convite. Fico mais uma vez muito feliz de estar aqui compartilhando com você esse momento. Quero deixar a mensagem para vocês de que vai passar. Eu sei que não é fácil. Num primeiro momento parece que a coisa só piora, mas vai chegar um momento que ela vai melhorar. Vamos seguir as recomendações da OMS, as recomendações da ciência. Eu falo muito, a ciência ela está salvando vidas, então vamos tentar seguir essas recomendações. Evitem ficar saindo de casa, usem máscara, lavem a mão com água e sabão, usem álcool gel e tomem cuidado. É isso aí, cara. Obrigado. Muito obrigado, Daniel. Aí aberto a novos convites. Beleza, muito obrigado pela partilha. Eu vou encerrar, então, meus amigos, né, que estão nos assistindo, e escreva sua pergunta, escreva seu comentário, que assim que a gente tiver condições de te responder, a gente vai responder, beleza? Muito obrigado e vamos encerrar a gravação.